Olá, e sejam muito bem-vindos ao Havruta Chats. Sabe, quando a gente ouve a palavra sacrifício dentro da tradição judaica, o que vem na sua cabeça? Talvez algo antigo, um pouco distante da nossa realidade. Mas e se eu te disser que a palavra original em hebraico não tem nada a ver com isso? Hoje, a gente vai mergulhar no real significado das oferendas e descobrir como a essência delas, que é um ato de se aproximar, é mais importante hoje do que nunca. Vamos lá? Para a gente começar, o segredo está todo na palavra. A palavra hebraica que a gente costuma traduzir como sacrifício é korban. Só que a raiz dela, karov, não significa sacrificar. Significa chegar perto, se aproximar. E, gente, essa mudança de perspectiva é fundamental. Muda tudo. Uma oferenda não era sobre abrir mão de algo para acalmar um Deus bravo e distante. Pelo contrário, era um gesto consciente para diminuir a distância entre o ser humano e o divino. Era de propósito criar uma ponte, uma conexão. Ok, isso já nos leva para uma pergunta bem importante. Se a ideia era se aproximar, por que isso era tão central na vida espiritual daquela época? Qual era, afinal, o propósito por trás dessas diferentes oferendas? E a resposta não é uma só, são várias. Um corban podia ser um jeito de expressar gratidão pura, sabe? Por uma colheita boa, por ter se recuperado de uma doença. Podia também servir para expiar um pecado não intencional, um erro que você cometeu sem maldade. E claro, as oferendas eram o coração das celebrações, das festas, unindo toda a comunidade num grande ato de devoção coletiva. E aqui a gente quebra um mito gigante. Aquela ideia de que as oferendas eram coisa só de gente rica. De jeito nenhum. A Torá, de um jeito incrível, cria um sistema super acessível. Se uma pessoa não tinha como levar um touro do rebanho, tudo bem, um pássaro servia. E se nem isso era possível, uma simples oferenda de farinha era igualmente valiosa e bem-vinda. A profundidade disso é capturada de um jeito brilhante pelo comentarista medieval Rashi. Ele explica que quando uma pessoa pobre traz a oferenda mais humilde de todas, a de farinha, Deus considera aquilo como se ela estivesse oferecendo a própria alma, a sua nefesh. O valor nunca esteve no objeto, mas na sinceridade do coração de quem oferece. Mas a história fica ainda mais interessante. Pensa só. Mesmo na época em que o Templo de Jerusalém estava de pé, com os rituais acontecendo todo dia, os profetas e os sábios de Israel já estavam dando um alerta sobre um perigo muito real: o ritual vazio. Eles ensinavam que a verdadeira essência de se aproximar de Deus não estava no ato mecânico de levar um animal ao altar. Estava no estado de espírito, na ética da pessoa. A intenção, a busca por justiça, a retidão. Esse era o verdadeiro corban. O profeta Oséias é super direto sobre isso, falando como se fosse a própria voz de Deus. A mensagem é cristalina. O que é realmente desejado é a hesed, a bondade, a lealdade, a compaixão e um conhecimento profundo do divino, muito mais do que os rituais por si sós. E essa ideia é reforçada no livro de Provérbios, para não deixar nenhuma dúvida. Praticar a justiça e a retidão é, em si, a oferenda que mais agrada a Deus. A sua ação correta no mundo é a maior forma de devoção que existe. Olha, se essa nossa conversa tá te fazendo pensar, se você gostou de se aprofundar com a gente, que tal se conectar mais com a nossa comunidade? Siga o Havruta Chats lá no Instagram e aqui na descrição você encontra os links para o nosso YouTube, Telegram e WhatsApp. E já que você está aqui no YouTube, poxa, ajuda a gente! Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e deixa um comentário. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. E claro, compartilha com seus amigos, nos seus grupos. Isso tudo nos leva a uma pergunta que não quer calar. Com a destruição do templo, lá no ano 70, o que aconteceu com essa ideia tão central de se aproximar de Deus? Se não tinha mais altar, como que essa conexão seria feita? E aqui que a gente vê uma transformação simplesmente genial. Os sábios da época entenderam que se a essência do Corban sempre foi a intenção do coração e a busca por proximidade, então essa essência podia e devia ser transferida para novas práticas. E essa evolução fica super clara aqui, olha só. A oração sincera, a tefilá, virou o nosso novo altar. O estudo profundo da Torá que gera sabedoria tomou o lugar do incenso que subia aos céus. E os atos de bondade e justiça, a Gemelut Chassadim, se tornaram a nossa peregrinação diária. E o Talmud deixa isso mais explícito impossível. Essa passagem diz que quem se dedica ao estudo da Torá é como se estivesse trazendo todos os tipos de oferendas que existiam no templo. O nosso esforço intelectual e espiritual se tornou ele mesmo o ato de se aproximar.
Então, a grande sacada é essa. O conceito de Corban não acabou com o templo, ele evoluiu. A forma física mudou, mas o propósito essencial, que é construir uma ponte entre nós e o divino através das nossas ações, intenções e do nosso estudo, continua tão vivo e central hoje quanto era há milhares de anos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que eu quero deixar com você. Na sua vida hoje, na sua jornada espiritual, quais são as suas oferendas? O que você conscientemente traz para perto para construir essa conexão? Pensa nisso. Muito obrigada por se juntar a nós em mais um Havro Tachetes.